vejo com muita preocupação, mas com um profundo e crescente estímulo de militância, que eu acho que é o que todos os brasileiros que amamos a democracia, os seus ritos, os seus valores, temos que fazer nesse momento. Porque o governo está muito mal, está administrando muito mal a economia, está administrando muito mal suas responsabilidades, passa um sinal desagradável de mentira para o conjunto da sociedade que, por sua maioria, votou, e isso predispõe a sociedade a uma certa raiva, um certo rancor, né, em cima do qual o moralismo a serviço da imoralidade, o golpismo que é inerente às elites plutocratas brasileiras, começam a formular suas estratégias de interrupção da democracia. Basicamente, o preço caro disso é que a esmagadora maioria da população mais pobre, que estava numa rampa de ascensão social, melhorando de vida todo dia há 12 anos, imaginando com segurança de que essa rampa era para sempre, que seus filhos não passariam suas humilhações e teriam as condições que eles jamais tiveram, os pais, né, há 12, 15 anos atrás, agora estão escorregando para trás dessa rampa. Você tem um conjunto de variáveis que há 12 anos nós não falávamos nela. Emprego, nós estamos em decadência. Massa salarial, estamos em decadência. Poder de compra do salário mínimo, estamos em decadência. E mesmo a rede de proteção social está sob crítica ameaça desses plutocratas que são absolutamente acanalhados no Brasil. As pessoas às vezes acham que eu uso palavras muito duras, muito ásperas, mas quem tem intimidade com os fatos e tratos da vida pública brasileira e assiste, né, o Congresso Nacional, na hora de enfrentar o problema do desequilíbrio das contas públicas, que é grave também, em vez de enfrentar claramente a despesa mais criminosa e imoral de todas, que está crescendo, que é a despesa com juro para financiar meia dúzia de barões no Brasil, vão agora propor corte no Bolsa Família. Isto é bem a cara da plutocracia escravagista brasileira, que perdeu o pudor na medida em que nós, né, desse lado, estamos falhando concretamente na tarefa de administrar a economia, na tarefa de passar um sinal de decência no trato das coisas públicas e na tarefa de sinalizar esperança para o futuro da sociedade brasileira. A saúde fiscal do país está abalada. E é ruim na esquerda tradicional, antiga, brasileira, o descompromisso com esses valores, como se isso fosse uma coisa lateral ou secundária. Na verdade, a sanidade fiscal é a premissa de um Estado energizado, que essencialmente é tudo que um pensador, um pensamento, um militante progressista quer e precisa. Nós não vamos superar a desigualdade do Brasil, o hiato de infraestrutura, o gravíssimo hiato técnico-científico do país, o gravíssimo hiato social que ainda nos faz a economia mais desigualmente distribuída do mundo, sem uma entidade pública, né, energizada, empoderada, capaz de intervir, de catalisar as iniciativas privadas. Eu não tenho nenhum preconceito contra isso, mas de ter claramente alguém, um ente que é o responsável com prazo, planejamento, avaliação, controle, né, orçamento, prazo, volto a dizer, para a superação desses desequilíbrios. Você pode olhar o desequilíbrio por qualquer ângulo que queira. Por exemplo, na matriz industrial brasileira, nós chegamos a 106 bilhões de dólares de desequilíbrio entre o que nós vendemos de manufaturados e o que nós compramos manufaturado. Aí está um desequilíbrio gravíssimo que interessa ao empresariado nacional brasileiro, que está vendo a indústria brasileira ser pulverizada. Nós estamos nos desindustrializando. Mas nós temos 1% da sociedade brasileira dona de 1/3 da renda do país. E ainda temos, apesar de todas as melhorias, nós ainda temos 30, 40 milhões de pessoas ali vivendo apenas com o básico, e nós estamos ainda num modelo econômico que destina às maiorias esmagadoras da sociedade brasileira empregos de baixa qualidade. Quer dizer, não é isto que nós precisamos sonhar para o nosso povo. Nosso povo merece muito mais do que Bolsa Família e o emprego de servente de pedreiro. Isso temos concretude, nada contra isso, mas é uma etapa que tem que ser superada, e isso exige um Estado empoderado. Voltamos então à energia do Estado, que é a condição de financiamento. Portanto, nós estamos hoje numa crise fiscal que tem que ser resolvida. Quando você olha, sem preconceitos e interdições, só com a sua inteligência, só tem duas despesas, e somente duas despesas fora da curva. Uma delas absoluta e criminosamente fora da curva. O Brasil vai gastar esse ano 380 bilhões de reais com juros intermediados por 20 bancos para beneficiar 10 mil famílias de endinheirados no país, os rentistas do nosso país. São 380 bilhões de juros. A outra grande despesa fora da curva é o rombo da Previdência, que se aproxima de 60, 70 bilhões de reais. Mas já veja a distância
E aqui a distorção não é o povão, são aposentadorias e pensões especiais para uma casta, né, de abastados do setor público, que são poderosíssimos na discussão do país. Mas fora dessas duas grandes despesas, nenhuma outra está fora do quadro. O Brasil tem menos médico do que precisa, menos professor do que precisa, menos polícia do que precisa, menos forças armadas do que precisa, né? Por qualquer outro ângulo, o que não quer dizer que não haja distorções. Há muitas distorções, mas pesando e medindo, é completamente mentirosa, falaciosa esta crítica do Estado brasileiro ser grande. O Estado brasileiro é até balofo, gorduroso, barrigudo, né? Tudo bem. Mas quando você pesar e medir, cortar, fizer as lipoaspirações necessárias, o Estado brasileiro ficará magrinho. E ainda assim faltará massa muscular para ele. Desse ano nós não economizaremos sequer 200 milhões de reais com essa coisa. O que não justifica que você não faça, porque na política vive-se muito do símbolo. Então é muito irrazoável você exigir austeridade do conjunto da sociedade brasileira, sabe, e deixar na boca de um picareta desses qualquer, ideológicos que infestam a vida brasileira, o argumento de que tem 39 ministérios, que não precisava disso. Mas não jamais deveria ter sido feito em genuflexão ao argumento. Deveria ter sido feito como símbolo, né, de um conjunto coerente de práticas de austeridade, que infelizmente não é isso que está acontecendo. Porque o atual governo aumentou a taxa de juros, que é a maior despesa corrente, e está fazendo despencar a receita pública em padrões nunca vistos, mesmo por mim, que tenho 36 anos de vida pública. É uma crise real, mas hoje o calor político faz tudo o que pode fazer para não deixar a gente sequer parar para pensar na crise, muito menos tratá-la com a devida cautela. Esse é o ponto. Ou seja, aqueles que hoje fazem a retórica da denúncia da crise, exploram o sofrimento da maioria da população, da esmagadora maioria, para não dizer do conjunto da população, menos os bancos, que estão ganhando 40% a mais do que ganhavam recordes do ano passado, né? Essas pessoas estão impedindo o governo de parar para refletir, quando não estão atrapalhando, impondo o que a imprensa convencionou chamar de pauta-bomba, né? Subtraindo receitas e aumentando despesas para corporações, todas elas respeitabilíssimas e tal, mas na contramão absurda do tamanho da crise. E a crise ela tem componentes que nós não podemos tocar neles. Por exemplo, a Petrobras, que está no foco aí dessa novela moralista, mal cheirosa, podre, que eu espero que dê punição severa para todos os responsáveis, sejam eles quem forem, né, do nosso lado ou contra nós, não importa para mim. Agora tem que ser uma questão de passar o país a limpo, né? Você tem um probleminha, para fazer uma ironia aqui onde não cabia. A Petrobras, quando aconteceu, vamos dizer, o último ano do governo Dilma, vendia um barril de petróleo no estrangeiro a quase 100 dólares. Nós tivemos que vender barril de petróleo a 43. E qual é a questão concreta disso? A questão concreta é que o pré-sal tem um custo de produção de 41. Se você gasta para produzir um barril 41 e vende por 100, a Petrobras vale uma fortuna. Se você produz um barril de petróleo a 41 e vende por 43, você está próximo de ter prejuízo. Portanto, o valor da Petrobras se depreciou gravemente, como todas as outras petroleiras do mundo. A CSN vendia minério de ferro no estrangeiro há 15 meses atrás por 180 dólares uma tonelada. Estamos vendendo a 53 dólares uma tonelada, 54 dólares uma tonelada. Isto é real. Portanto, esse ciclo de commodities que o Brasil imprudentemente atribuiu a ele principal peso do seu financiamento, enquanto a Marina, né, com o seu blá 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 politicamente correto, sataniza, né, o agronegócio, sataniza a mineração, enfim, tudo isso, o candidato a presidente da República, com a fina flor da nossa classe média, os nossos artistas, os nossos intelectuais, procurando, como estão procurando uma alternativa, ela simplesmente esquece isso. Então, no produto industrial, 106 bilhões de dólares de buraco. E o agronegócio e as minerações caindo, despencando o preço. Então o país se estrangulou macroscopicamente o seu financiamento. Então esse ciclo, né, que permitiu expandir o salário mínimo de 76 dólares a poder de compra para 320, que permitiu expandir o crédito de 13% para 50% do PIB, que permitiu montar uma rede de proteção social que expulsou a fome, né, do lar do brasileiro, especialmente do brasileiro mais pobre, do interior do Nordeste, do interior da Amazônia, né, dos bairros pobres da cidade da metade sul do Rio Grande do Sul, onde também há um empobrecimento dramático, para que o Brasil conheça isso, né, o oeste catarinense, o Vale do Ribeira em São Paulo,
né, do Vale Jequitinhonha e Mucuri, na poderosa rica Minas Gerais, há uma pobreza grave nesses setores todos e esse ciclo de financiamento estrangulou-se. Nós agora precisamos refazer nossa compreensão estratégica do desenvolvimento brasileiro e isso é urgente, porque nossas reservas cambiais estão sendo torradas financiando quem ataca especulativamente a nossa moeda. No momento em que eu lhe falo, em 6 meses de governo Dilma, o nosso governo, eu digo o nosso governo com muita raiva, entregou a meia dúzia de especuladores que atacaram o real, sob o ponto de vista do valor do câmbio, ganharam 112 bilhões de reais. 112 bilhões de reais. São 3 vezes o déficit que está estimado para o orçamento de 2016. Isto é que está em jogo no Brasil. A mídia hoje é a grande ferramenta, a propaganda, não a mídia, a propaganda hoje é a grande ferramenta, né, de adulteração das percepções populares, sociais sobre as coisas. As potências internacionais intervencionistas, antes de mandar os Mariners, mandar os fuzis, mandar os tanques, os trilhões de dólares, faz processos de desestabilização que a história já registra. No passado haviam consultores militares que vinham, já conspiravam com os militares e se praticavam as sargentadas, como nós assistimos, assistimos no Chile, assistimos na Argentina, assistimos no Paraguai, assistimos no Brasil. Hoje não é mais assim. Modernamente o que se faz é a desestabilização pela propaganda. E evidentemente um país que tem a importância estratégica que o Brasil tem, um país que tem os alinhamentos estratégicos que tem hoje, tanto na conduta multilateral, nos órgãos da multilateralidade, quanto nas inovações potencialmente desestabilizadoras de uma ordem unipolar, como é, por exemplo, a nossa aproximação com a China, com a Rússia, com a Índia, nos tais BRICS, a fundação de um banco independente, instituição multilateral de financiamento única, independente das instituições de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, etc., etc., evidentemente nós não somos neutros na ordem internacional. E há um conjunto de interesses internacionais em relação a petróleo, por exemplo. Não se pode esquecer a experiência iraniana na derrubada do Mossadegh e tudo que aconteceu com o Irã depois, e que agora está se cicatrizando devagarinho por uma percepção correta do presidente Barack Obama, mas por muito menos do que nós fizemos aqui na lei de partido, caiu o Mossadegh. Os americanos refundaram a Quinta Frota, que é uma frota naval estacionada no Atlântico Sul, onde ele não tem território, assim que aconteceu a oficialização da notícia do pré-sal. Essa é a vida. O que nós cá não podemos é ser inocentes e ingênuos. Depois eu estou lhe dando números aqui. Só no financiamento da especulação contra o câmbio, está chamado swap cambial, porque eles inventam até uma nova língua, como o George Orwell já prevenia. Nova língua. Então, swap cambial, para ninguém saber o que é. É assim, o governo diz, o dólar vai ficar 2,70, o especulador diz, não, vai dar 4. Aí o governo diz assim, se der 4 eu te pago a diferença. Aí ele sabia que ia dar 4, pegou os tais contratos e agora recebeu 112 bilhões de reais que estão saindo da bolsa do emprego, do prato brasileiro. Isto é fato. E isso tem um destino. Os cidadãos que ganharam esse dinheiro são conhecidos, têm importância estratégica no society brasileiro, financiam a nossa grande mídia, que pertence basicamente a 5 famílias. Vamos ter essa clareza. A mídia brasileira é nepotista também. São 5 famílias, donas do que se chama de mídia nacional. Qual é a solução para isso? É uma bobagem à la PT, de vamos regular a mídia, fazer um despotismo esclarecido de cima para baixo. Imediatamente a gente entrega para eles o discurso correto da censura, da intervenção indevida, etc. Ainda que haja boa intenção e ainda que você possa ter exemplos. Por exemplo, a propriedade cruzada de meios de comunicação nos Estados Unidos, pátria do capitalismo, é proibida. Você não pode ter rede nacional em 24 horas na televisão, a NBC não pode possuir revista, a Newsweek não pode possuir TV, não pode ter rádio. Assim, mas isso é a experiência deles. O que eu acho que nós temos que fazer aqui é financiar alternativas. Já há essas alternativas. Empoderá-las, cooperativas de jornalistas, fazer acesso, mudar a distribuição da verba publicitária do governo, diminuir distribuir progressivamente ou diminuir regressivamente
as verbas publicitárias, ao invés de ficar num critério de audiência, você fazer um esforço de, como toda a sociedade sadia faz, de reforçamento das minorias. Eu tenho um punhado de ideias que poderia nos permitir, e vamos enfrentá-lo, acreditar na inteligência do povo, enfrentar essa interdição. Eu, por exemplo, não tenho queixo. É evidente que a única coisa que eu não consegui foi ser presidente da República, mas já fui ministro, já fui governador, enfim, tenho 36 anos de vida pública, nunca nenhum deles pegou aqui. A Veja já abriu capa insinuando coisas morais comigo e levou o processo na mesma hora, porque eu não dou meu rabo para ninguém pegar. Não deixo ninguém pegar aqui no meu pulso. Esse é o nosso erro. O nosso erro aqui do nosso lado é que nós não temos o direito de deixar o queixo no caminho. O risco é permanente, mas nesse momento nós estamos virando este tempo do jogo golpista. Nós estamos ganhando a parada. Nós conseguimos, apesar de todos os erros e ajudados pela sorte ou por Deus, como queiram, aqueles que têm como eu fé ou aqueles que não têm fé, né, nós somos ajudados pelo Ministério Público da Suíça, que poderia ter mandado essas contas escuras do picareta mor da República, presidente da Câmara, que representa a maioria de corruptos. Essa é a tragédia contemporânea brasileira na política, né? Nós fomos ajudados pela sorte. Então não é razoável, a elite brasileira percebeu, né, com toda a sua interdição golpista, percebeu que é uma coisa absolutamente inexplicável você fazer um pulso moralista, evoluir para impedir a presidência da República, romper as instituições, interromper o calendário, introduzir uma instabilidade política de 20 anos no país, a preços impagáveis, né? Começando por uma assinatura de um picareta que está processado como formador de quadrilha, como ladrão do dinheiro público, inclusive manchete nos jornais do mundo inteiro para a vergonha do país. Esse ciclo acho que nós estamos vencendo, mas ele voltará muito rapidamente se a gente não acertar a mão na economia. O impedimento não é solução para governo ruim, para governo que a gente não gosta. E a popularidade ou impopularidade de um governo só pode ser apurada numa democracia madura nas eleições. Por quê? Porque eventualmente qualquer governante tem que arrostar momentos de impopularidade, de incompreensão para fazer o que tem que ser feito. O exemplo talvez mais chocante da humanidade é que o maior homem público, na minha opinião, do século XX, Winston Churchill, que aguentou sozinho, né, contra o grande consenso ou as omissões que fortaleceram o nazifascismo, o Hitler, o Mussolini, o Stalin fez acordo com o Hitler, Portugal, o Salazar fez acordo, o Franco fez acordo, né, a França vexaminosamente fez acordo, os americanos ficaram em cima do muro, anos ainda, e o Churchill aguentou sozinho, resistiu sozinho, protegeu a humanidade do flagelo nazista, nazifascista. Quando ganhou a guerra, perdeu as eleições. Isso é da vida pública. Então não é possível você arrostar popularidade ou impopularidade como causa de interrupção da instituição. O problema é que o Churchill era o homem certo para pilotar, liderar o mundo no enfrentamento da guerra. Na sequência, era preciso um homem da paz, e parecia que não era ele naquela hora, oportunamente, embora a história tenha feito todas as homenagens devidas. Mas assim, eu lembro assim, com muita emoção essa biografia. O Getúlio Vargas, talvez o maior dos brasileiros, do seu ponto de vista de intervir no destino da pátria nacional brasileira, de moldar o nosso futuro, morreu um tiro no peito para arrostar uma impopularidade que havia, passeatas na rua, manipuladas pela imprensa, etc, etc, etc. Então, impopularidade não é razão para impeachment. A razão para impeachment é uma e somente uma: o cometimento de crime de responsabilidade dolosamente praticado, ou seja, com culpa consciente do presidente da República. Até o mais picareta dos nossos adversários sabe que a Dilma é uma senhora honrada. Ninguém acusa ela de ter cometido crime de responsabilidade, muito menos dolosamente. Aí começa a inventar caminhos paraguaios, né, fraudulentos, para mistificar esta sentença, que é rara, né? Você não pode fazer impeachment toda hora. Impeachment é uma coisa que só foi feita no Brasil e na Venezuela, na história da humanidade. Na história do direito constitucional mundial, só 2 países fizeram impeachment: o Brasil, do Collor, e na sequência a Venezuela, do Carlos Andrés Pérez. A Venezuela até hoje, que havia um componente de ilegitimidade no impeachment do Carlos Andrés Pérez, até hoje não se governa. Isso é o que estaria aprazado para o Brasil se nós permitíssemos essa imprudência da elite brasileira, de uma fração da elite brasileira. Eu vejo o quadro ainda muito nebuloso, porque
porque na medida em que até 2 meses atrás, 1 mês atrás, eu estava muito angustiado na escalada do golpe, eu não via como a gente ia escapar. Porque do lado dos opositores há um golpismo despudorado, né? E do nosso lado uma sequência de besteira, de conversa besta, de palavras jogadas fora, de contradições, de incoerências, de erros estratégicos monstruosos, né? E imagina como é que vai ser, se os caras vão partir para cima para derrubar, e a gente só faz bobagem desse lado de cá. 1 mês atrás eu estava, quando Deus botou a mão, né, e mandou o Ministério Público da Suíça entregar aí esses documentos que provam aquilo que era evidente, né? De maneira que, mas eu não vejo ainda 2018 com clareza. Acho, entretanto, que a preço de hoje será 2018 algo parecido com 1989. Assim, os grandes partidos completamente desmoralizados, sem quadros para apresentar, e um conjunto de experiências, né, tentando galvanizar essa indignação moral, tentando manipulá-la, como foi o caso do Collor, né? O Collor foi um impulso moralista desses aí, que levou, feito pela Veja, pela Globo, né? O Collor que nós todos conhecíamos lá no Ceará, eu conhecia de perto, e todo mundo sabia quem era o Collor. E foi feito pacotado daquele jeito como o caçador de Marajá. Hoje é a Marina que representa essa negação da política, esse ambientalismo difuso, enfim. Não é que ela seja má, não, como o Collor era, mas ela não entende o Brasil, não compreende o Brasil e já assumiu compromissos que jogam o Brasil para trás, né? Processos graves tais como a tal autonomia do Banco Central. Sei lá o que vai acontecer, vamos ver se Deus continua ajudando. Eu não quero mais ser candidato, e não tenho hábito de andar mentindo. Eu não quero mais ser candidato. Eu acho que a tarefa, nesse momento, de ser candidato, com os valores que eu tenho, com o que eu quero representar, com os compromissos ao redor dos quais eu milito, vai ser uma tarefa inumana. Haverá um processo violentíssimo, desumano, de desconstrução. Eu não tenho rabo de palha, mas eu não sei se eu tenho mais apetite para enfrentar esse tipo de coisa. E admito ser, se eu entender que é minha responsabilidade, que outro não possa fazer melhor.